Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do Quintal. Me chamo Pedro Guilherme, sou instrutor do workshop de Revit. Hoje, de maneira muito simples, ensinarei a vocês como criar madeiramento de telhado. Então vamos lá? Primeiro passo, nós devemos abrir o Revit no modelo Construction, tá? O modelo mais completo e que está disponível na aula 1. Nós dividiremos essa construção em duas etapas, tá? Faremos primeiro um modelo muito simples para o entendimento de como é a construção da composição e depois já teremos um modelo, uma composição mais complexa e só aplicaremos o madeiramento, tá certo? Então vamos lá. Primeiro passo, na aba superior em arquitetura, nós clicamos em telhado e vamos criar uma geometria simples, 10 por 8. Feito aqui a geometria, 10 por 8, eu vou acionar um dos lados para o caimento, selecionando esse lado e ativando aqui a definição de inclinação, deixando 30 graus mesmo, para efeitos da atividade. Finalizo o comando, vou cortar para observar a maneira que ficou seu caimento. Observando como ela ficou aqui, esse tipo de inclinação, agora nós vamos trabalhar o madeiramento. Após observar a nossa inclinação, voltarei para a vista terreno, tudo bem? E editarei a partir de uma criação e definição de geometria o nosso madeiramento. Clicando na abinha superior em arquitetura, clicando em telhado. Na barra de propriedades nós temos algumas opções de telhado, ok? Telhado cerâmico, cabo de barra de aço, enfim, uma variedade muito interessante já do sistema, já do template. Nós vamos clicar em vidraça inclinada para criar o primeiro elemento, que é o caibro, ok? Eu vou em editar tipo, eu duplico essa vidraça inclinada e defino, escrevo madeiramento caibro. Feito isso, eu dou um OK. Então, eu dupliquei o meu material. Primeiro passo, eu deixo o painel de parede cortina com definição de nenhum mesmo. Eu não coloco em vidraçado nem sólido, mantenho em nenhum. Segundo passo, eu troco o layout para espaçamento máximo, ok? E coloco o espaçamento de 0,5 centímetros, ok? Mantenho essa informação de eixo 2 como nenhum e vou colocar esses montantes secundários em todos os elementos, tipo de interior, tipo de borda 1 e tipo de borda 2, todos como caibro 5 por 5 centímetros. Então, clico aqui na lateral, encontro ele retangular, molho um caibro 5 por 5 centímetros e aplico. Feito isso, o próximo passo é duplicar para criarmos a ripa. Ao clicar em duplicar, pode ficar tranquilo, tá? Que o seu madeiramento caibro já vai estar salvo. Cliquei em duplicar e vou escrever agora ripa. Mantenho o painel de parede cortina também com essas definições. Agora, no eixo 1, eu vou manter nenhum, vou trocar essa informação e ativar o eixo 2, colocando espaçamento mínimo de 30 centímetros, ponto 30. Deixo ativado ajustar para o tamanho do montante. Nessa etapa aqui, agora nós trocaremos o montante secundário de eixo 1 para nenhum. Faremos o processo inverso, nenhum. E colocaremos a ripa em todos esses montantes secundários do eixo 2, tipo de interior, tipo de borda 1 e tipo de borda 2. Ativei aqui a ripa 4 por 2 centímetros. Pronto, finalizado a ripa. Agora, para finalizar o meu madeiramento, criarei a terça. Novamente, clique em duplicar, escrevo terça, dou um OK. Mantenho essa informação, o eixo 1 não vai ter nenhum. No eixo 2, eu vou manter espaçamento mínimo, só que agora de 1,20 m. Feito isso, mantenho as mesmas informações no modelo interior de nenhum, na parte de montantes secundários do eixo 1, e aqui no montante secundário do eixo 2, eu tiro o tipo de borda 1 e o tipo de borda 2, coloco em nenhum. E o tipo de interior eu vou ativar colocando a terça. Pronto, o meu madeiramento está finalizado. Agora nós controlaremos a geometria para a sobreposição desses materiais.
Dou um OK para finalizar, tá? Voltarei para aquele meu telhado, olharei o corte novamente. Estou observando a geometria dele, ok? Vou subir esse corte aqui, aumentar o campo de visão, pois nós faremos a cópia desse elemento. Copiaremos esse elemento 3 vezes a uma distância conhecida, ok? Clique em Copy, coloque em Restringir, equivale ao F8 do AutoCAD, e mantenha múltiplos, porque serão múltiplos elementos que eu irei copiar com distância conhecida. Então, cliquei no elemento, numa distância aí de 2 metros, cada um. Okay? Vou dar uma olhada no 3D para ver como se comportou. Olha lá, tá ok? E agora eu trocarei todos esses elementos através do 3D mesmo. Então, primeiro passo, clique no elemento superior e trocarei ele para telhado cerâmico. Olha lá, já mudou a composição dele, já mudou as características dele. Vamos lá, meus queridos, vou fazer uma geometrização um pouquinho mais complexa. Logo do lado desse madeiramento eu já criei uma geometria um pouquinho mais complexa, só que ela está ocultada, então eu vou fazer o processo inverso. Eu vou ocultar esse elemento que está visível para vocês e desocultar a geometria já que eu tinha realizado. Então eu seleciono tudo, botão direito do mouse, oculto na vista, tá? Clicando aqui para revelar, tá aqui a minha geometria um pouquinho mais complexa, ok? Vou dar uma olhada aqui no terreno, ela está aqui criada. Eu vou fazer um corte para o outro lado, para que não atrapalhe a visibilidade do que vai acontecer, ok? Feito o corte aqui, vou arrastar o corte um pouquinho para trás, bacana, e vou visualizar. Nós vamos repetir aquele mesmo processo. Vou copiar ele com uma altura, uma dimensão conhecida, isso auxilia. Em alguns casos nós descemos o telhado e fazer aquele sanduíche, ok? Então, clique em copiar, com restringir o múltiplo ligado. Vou dar uma distância aqui de 3 metros, ele é um pouquinho maior, um pouquinho mais complexo, né? 3 metros, olha só, ficou bem próximo. 3 metros, 3 metros. Então, primeiro elemento, eu vou trocar ele para telhado cerâmico. O segundo elemento para ripa. Opa, vocês perceberam que demorou um pouquinho a mais, né? É um sistema, uma modelagem um pouquinho mais complexa aqui. Então ele faz um cálculo, só que assim, nada que afete o desempenho da máquina. Agora nós vamos colocar o caibro. Olha lá, pensando. Para finalizar, a terça. Vou dar uma olhadinha no 3D para ver como esse modelo se comportou. Olha só que bacana. Beleza? Então vocês perceberam que com cliques muito rápidos nós já fizemos a definição dos nossos telhados. É um volume um pouquinho mais complexo e nós temos total liberdade. A gente pode fazer telhados muito mais complexos que esse ainda e ter essa agilidade no nosso madeiramento. Então agora, para fechar, eu vou colocar sobreposição um em cima do outro para deixar de maneira coerente para o nosso desenho técnico. Então, queridos, como vocês podem observar, nós chegamos a uma definição de uma geometria mais complexa, com acabamento correto do madeiramento, ok? Então agora vou voltar para o corte e trabalhar a altura desses elementos através do deslocamento, tá? Clicando no elemento, olha só, eu sei o nível que ele está vinculado, que é o nível de coroamento, e vou trabalhar esse deslocamento por motivos de precisão. Se eu mover, teria uma precisão menos apurada, ok? Então vou trabalhar com números. O primeiro, a terça, o madeiramento de terça, ela já está vinculado ao deslocamento zero, ok? O próximo que nós vamos trabalhar é o madeiramento caibro. No caibro eu colocarei a seguinte dimensão, 0.0577. Então, um aplicar, moveu, bacana, olha só. Se a gente tentasse buscar uma referência, dificilmente nós conseguiríamos um encaixe perfeito. E aqui está encaixado de maneira perfeita, ok? Agora nós clicamos em ripa e também trabalhamos o seu deslocamento. O dado que nós vamos colocar aqui é 0.1443. Opa, olha só o nível de precisão que nós temos. Da outra maneira, nós não conseguiríamos chegar a esse nível, tá? No movimento de mover. A não ser que a gente encontrasse um corte mais preciso. Okay? Terceiro, nós vamos pegar a vedação externa, né, o telhado cerâmico, e colocaremos a distância aqui de 0.1674. Olha só, o corte perfeito que nós temos do nosso telhado. Vou dar uma olhada no 3D e ver como ele se comportou.
Bacana? Essas dimensões garantem a exatidão do acabamento. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Mais uma videoaula aí do Quintal, demonstrando os potenciais do sistema BIM, especificamente do Revit. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço.